Deixa eu ler uma palavra aqui, 1 Timóteo capítulo 2, daqui a pouco, minha filha. 1 Timóteo 2. Presta atenção, você que está em casa. Diz assim: a prática da oração por todos os homens, um só mediador. A prática da oração por todos os homens, um só mediador. Quer dizer que nós devemos praticar o que, igreja? Devemos praticar o que, igreja? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Antes de tudo, isso aí te diz alguma coisa? Que a nossa jornada, ou tudo que fizermos, seja acordando, se levantando, se preparando para dormir, se deitando, né? Se você vai fazer um exame, você vai a uma clínica, um hospital, se você vai fazer um negócio, fechar um negócio, se você vai encontrar um amigo, se você vai visitar alguém, qualquer coisa que você possa fazer, antes de tudo, a palavra diz, a primeira coisa a se fazer é o quê? Orar. Antes de tudo, o apóstolo diz, exorto que se use a prática de súplicas, ou seja, da oração. Qualquer coisa. Eu e você já perdemos muita coisa na vida por falta da oração. E às vezes a pessoa não entende, ela tem uma vida relativamente correta, porque ninguém é justo 100%. Ô bispo, tem alguém passando mal aí? Alguém já fez o que? A oração? Já fez a oração, meu filho? Porque a primeira coisa é fazer o quê? E cadê as pessoas que auxiliam aqui? Então, a primeira coisa a se fazer na vida, antes de tudo que você for realizar, deve orar. Amém, igreja? Em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E insiste, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quer dizer, o desejo de Deus é salvar todos. Em algum momento eu e você ficamos indignados. Por que este ou aquele fez isso e aquilo com a obra, cometeu atrocidades? E nós às vezes queremos nos colocarmos no lugar de Deus. Desejamos que alguém seja punido quando Deus quer salvá-lo. Você entende o que eu estou falando? Quem de nós nunca viu alguém cometer uma atrocidade e falar que aquele lá deveria morrer? Não é verdade? Mas Deus deseja que todos os homens sejam
Isso não quer dizer que serão salvos. Não. Porque uma coisa é o que Deus deseja. Outra coisa é o que semeamos. E nós vamos colher o que estamos o quê? Semeando. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Continuando, por favor, não muda o texto não. Por favor. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem e homens. Cristo Jesus, homem. Quantos deuses existem? Um só Deus. Não existe um Deus para os católicos, um Deus para os evangélicos, um Deus para os espíritas, um Deus para os muçulmanos, não. Só existe um Deus. Os outros que falam que são deuses, não são, não existem. São invenções dos ignorantes. E o Deus, o único Deus, meu Pai, tem misericórdia. Me perdoe, igreja, é muito difícil. Existe um só Deus e um só mediador. O homem, na sua ignorância, ele inventa. Ou ele é enganado. Ele engana e é enganado. Em todo o mundo só existe um Deus, o Criador de todas as coisas. E isso não tem nada a ver com religião, com igreja mundial, com igreja católica, com igreja nenhuma. Existindo ou não existindo as igrejas, existe um Deus, um só Deus. Não tem nada a ver com religião isso aí, com igreja. Não. Existe um só Deus. E um só mediador. O que é mediador? Quem sabe o que é um mediador? Quem sabe? Exatamente, ele é um conciliador. Ele que concilia, que intercede, aproxima as pessoas. Então existe um só Deus e só existe um que pode colocar você diante desse Deus que existe. Não é Valdemiro, não é apóstolo A, B ou C, nem profeta nenhum. Não, isso é besteira. Valdemiro é homem como você. Jesus Cristo é o único que pode colocar você diante do Pai. Quando você recebe Jesus Cristo, o nome dele, e o reconhece como Salvador, ele coloca você diante do único Deus que existe. E aí você é abençoado. Eu não conheço essas pessoas que testemunham. Algumas delas já conheço, porque já testemunharam antes. Mas elas vêm da África, elas vêm de Portugal, ou de algum lugar aqui do Brasil, e testemunham o que Deus fez na vida delas, sem eu nunca tê-las visto. Por quê? Porque antes da palavra do Valdemiro chegar nelas, foi o que Jesus falou com o Natanael. Filipe
chamou o Natanael e falou: vem ver, eu conheci aquele de quem os profetas escreveram na lei. Aí o Natanael foi lá e Jesus falou: está aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Mas o senhor me conhece de onde? Ou de onde me conhece? Aí Jesus falou: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Não dê glórias ao homem, ao Valdemiro, a quem quer que seja. Porque quando a palavra do Valdemiro chegou na sua casa, no hospital, ou onde você estava, no crack, na droga, só chegou porque Jesus te viu lá. É? Só chegou porque os olhos de Deus estavam sobre a sua vida. Do contrário, não teria chegado, não. Foi Ele que te chamou. Eu nem sei o seu nome. É? Deus te chamou. E esta foi a forma que Ele encontrou para te chamar, para te trazer. Então Ele é o único mediador. E Ele só pode agir na nossa vida por intermédio de quê? Da oração. Continuando, versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por alguns. Desculpa, por todos. Está vendo? Não foi por alguns. Por todos. Ele deu a vida dele por resgate. Você sabe o que é? Você conhece a palavra resgate? Quem conhece? Quem conhece resgate? Resgate tem a ver com o quê? Sequestro. Quem já ouviu falar de sequestro? O sequestrador, ele pede resgate. Né? E mediante o resgate, ele libera o cativo. Um preço tem que pagar, sem dever. Jesus não devia nada para ninguém, mas pagou o preço para ver-nos livres. Quem entende o que eu estou falando? Ele devia alguma coisa para alguém? Não. E não foi um preço qualquer, ele pagou com a própria vida dele. Com a própria vida dele. O diabo diz para você assim, você vai morrer à míngua, você está doente, as coisas estão dando errado para você, as portas não vão se abrir na sua vida, você não vai ser feliz, você não vai conseguir vencer essa situação. É mentira do diabo. Porque Deus pagou através do Filho dele um preço muito alto para você ser feliz, para te ver feliz. O diabo está mentindo. O diabo diz: o crack vai acabar com você, a cocaína, o alcoolismo, o álcool. É mentira dele. Por quê? Porque Deus pagou o preço. Resgate quer dizer isso, preço de resgate. E como Ele julgou que a nossa vida é muito valiosa, é muito importante, e o sequestrador sabe disso, o diabo, então ele não pagou um preço qualquer, ele pagou o preço mais alto que ele podia pagar. Ou tinha alguém acima do filho dele? Não. Sua vida tem essa importância, esse valor. Deus poderia ter dado um profeta, um rei, um juiz, alguém dele lá. Um Moisés, um Abraão, não é verdade? Tudo gente importante, Mas ele deu a obra mais importante dele, o ser mais importante. Ele viu o filho dele sofrer, chorar, gemer, ser humilhado. Ele viu. Ele viu o filho dele na cruz,
gemendo, implorando por água. Ó. O filho que esteve ao lado dele fazendo todas as coisas, num dado momento estava lá implorando, eu quero água. Aí pegaram uma esponja, botaram no vinagre e deram para ele beber. Beba, você não é rei, né? Você não é isso, você não é aquilo. E ele estava pagando o preço por nós. E ele estabeleceu que hoje, se orarmos em nome dele, os céus se abrem. As portas se abrem, as coisas acontecem. Não tem nada de religião, não. Isso é besteira. É. Aí fica inventando religião disso, religião daquilo, e o mundo. E os intelectuais do mundo, que são os mais ignorantes, você me perdoa falar isso aí? Os do mundo aí fora, eles não entendem nada. Não, que todo mundo tem que ter uma religião, não. Todo mundo tem que saber que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Isso. Preço de resgate é isso. É isso. Continuando, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele disse o quê? Todos. A salvação não é sua, exclusiva ou minha. É de todos, todos os que creem. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Você entende essa palavra aí? Traduzindo, você deve falar isso para aqueles que não sabem. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, ou seja, toda vez que você tiver a oportunidade, fale para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus inimigos. Fale disso aí. Se ele quiser ouvir, é uma coisa, mas você tem que falar, prestar esse testemunho de que Jesus Cristo foi dado por preço de resgate por todos. Amém? Continua, por favor. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Continua, por favor. Quero, portanto, que os varões orem em todo o quê? Em todo lugar. Levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade, com a consciência tranquila. Orar com consciência, sem embaraço. Orar aonde? Em todo lugar. Orar em todo lugar. Orar no trabalho, orar em casa, orar na igreja, orar no hospital, orar na rua. Isso não significa dobrar o joelho e fechar os olhos, não. É orar. É. Você está dirigindo, eu vou orar e fecha os olhos, né? Aí acorda lá. Hein? Lá onde? No céu? Amém. Você não sabe onde, não? Não, é você que tem que saber, não sou eu. Mas orar em todo o lugar. Religião não salva. Então, nós vamos orar agora de novo. Entrega a sua vida, os seus caminhos. Oi, nigeriana já é obreira. É? Ah, faz tempo? Long time. How long?
We going to pray now. Stand up, você fica de pé.